Boa, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio nesse canal. Eu sei que eu estou um pouco sumido, é porque eu estava refinando esse conteúdo, estava refinando diversas coisas no meu operacional, desenvolvendo novos conceitos, novas correlações entre conceitos, novas formas de operar, novas maneiras de se enxergar algumas coisas e adaptando algumas outras coisas. E hoje eu vou trazer para vocês uma dessas adaptações, um desses aprimoramentos, refinamentos que eu estou trazendo para dentro do meu operacional. Eu vou estar compartilhando isso com vocês aqui hoje. Se você não me conhece, eu recomendo que você assista meus outros vídeos, que você se inscreva no meu canal. Eu já tenho esse canal aqui, já vai fazer pelo menos 2 anos aqui no YouTube, onde eu trago um conteúdo original, onde eu opero ICT Concepts, SMC, mas da minha maneira, da maneira como eu enxergo, da maneira como eu vejo o mercado. Então, eu já trouxe aqui diversos vídeos. Eu tenho mais de 200 vídeos nesse canal, se não me engano, trazendo diversos conteúdos, mostrando como eu enxergo as coisas. Então, esse aqui não é o Smart Money da maneira que você conhece normalmente, não é o ICT da maneira que você conhece normalmente, é a minha forma de enxergar as coisas. E hoje eu vou mostrar para vocês a lógica oculta do dinheiro. Eu vou mostrar para vocês algo que eu venho refinando há um tempo, algo que eu venho trabalhando há um tempo, que são operar o mercado em tríades e utilizar a correlação intermercado. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou apresentar para você o básico, até um pouco do intermediário acerca desses conteúdos. Não se esquece, se você curtir essa aula, se você curtir esse conteúdo, se inscreve, deixa o like. Me acompanha aqui que eu vou estar de volta trazendo ainda mais conteúdos insanos para vocês esse ano. Execuções, análises, recaps, todos esses tipos de coisas. Aulas ainda melhores, mais explicadas. Fica comigo que você vai aprender tudo nesse ano. Eu vou estar trazendo tudo isso para vocês, todos esses refinamentos. A gente está chegando num nível absurdo de operacional. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos ver a análise intermercado, correlações e trade em tríade. Bom, o que eu quero dizer aqui antes é, esses trades em tríades, essas análises intermercado, por exemplo, elas são coisas que são refinadas para o meu modelo operacional, para a forma como eu opero. Então, eu não estou aqui me questionando o porquê das movimentações, como se eu fosse um analista financeiro, um economista, por exemplo, ou como se eu estivesse falando de macro. Isso é uma coisa que eu não tenho formação, não tenho especialidade para poder estar comentando. Porém, eu sei que essas correlações elas existem, a gente consegue usá-las a nosso favor. E eu também não me importo o porquê das movimentações acontecerem no mercado. Sinceramente, eu não poderia ligar menos. Eu preciso simplesmente que tudo esteja alinhado para a forma como eu opero, que o meu edge, que a minha estatística esteja presente, para que eu execute as minhas operações com qualidade. E também não adianta você saber o porquê de alguma coisa ter acontecido depois daquilo ter acontecido. Não adianta. Não vai mudar nada. Um analista chega, olha para o passado e fala o que aconteceu no dia seguinte, aquela movimentação ter acontecido. Isso vai ser útil para o nosso operacional? Não vai ser útil para a nossa operação de forma nenhuma, porque ele está só olhando o passado. Ele está prevendo o passado. Isso não adianta, não vai mudar nada. Ah, eu pegaria um trade aqui, eu pegaria um trade ali. Não interessa, não vai fazer diferença. O que eu trago, o que eu estudei, o que eu vou trazer aqui é adaptado para a maneira como eu opero, utilizando SMTs, utilizando os conceitos ICT, para a gente poder utilizar isso tudo na prática, na hora. Isso aqui é só uma introdução. Então eu vou ser meio vago, vou ser meio amplo, porém já vai ser um conteúdo de extremo valor que você vai conseguir sair daqui e já ir observar nos seus gráficos, no seu dia a dia e trabalhar. Eu tenho muito mais conteúdo para poder trazer acerca disso, muito mais coisas para acompanhar, para poder completar essas coisas que eu estou falando. Isso eu vou deixar para vídeos futuros. Então, sem mais delongas, vamos aqui começar então a nossa aula logo. Na tela você consegue ver 5 tríades aí. Então, eu sempre gosto de separar os ativos que eu vou operar, primeiramente, em classes de ativos e depois em tríades. As classes de ativo é aquilo que aqueles ativos representam. Então, por exemplo, a classe de ativos dos índices é os índices americanos. Então, a gente tem o ES, o NQ, o IM, que é o S&P, o Nasdaq e o Dow Jones. A tríade é essas três, porque esses três ativos fazem parte da mesma classe de ativos, que é a dos índices. No Forex, por exemplo, a gente tem o USD, XBP-USD e o DXY. Essa é a nossa tríade do Forex. E o Forex é a classe de ativos, no qual esses três ativos fazem parte. Temos o cripto, metais e óleos. Aqui você pode divergir
em algumas coisas ou outras. Por exemplo, você pode querer utilizar o franco suíço no lugar do XY, você pode querer usar o STT no lugar do XRP, você pode querer usar um Shell Euro, Shell GBP no lugar do HG, que é o cobre nos metais, e etc. Isso não faz muita diferença. Essas aqui para mim são as trilhas originais. Outras a gente pode sim derivar alguma dessas trilhas e adicionar outros ativos ou substituir outros ativos de vez em quando necessário. Porém, as trilhas originais são essas e da forma como eu quero explicar para vocês, deixar bem claro aqui para vocês utilizando esses ativos. Hoje o nosso foco vai ser no DXY e algumas coisas relacionadas ao DXY. Então, a maior ênfase que eu vou estar dando nesse vídeo é sobre o DXY. Eventualmente eu vou falar sobre mais coisas. Então, primeiramente, o que é uma correlação? Uma correlação é quando você tem ativos que se movem de maneira semelhante. Essas correlações elas podem ser positivas ou elas podem ser negativas. Ou seja, uma correlação positiva significa que se um ativo sobe, outro ativo sobe igualmente. Agora, uma inversa, uma correlação negativa, é aquilo que se X ativo sobe, o outro ativo desce. Então é simplesmente isso. E isso jogado no tempo. Então, ao mesmo tempo que um sobe, o outro desce. Entenderam? Bom, a maioria dos ativos são correlacionados positivamente entre si e negativamente com o dólar. O DXY, se você não conhece, ele mede a força do dólar. Então, ele é um ativo extremamente forte, é um índice sintético extremamente forte, que é calculado aí na cesta de dólar, na cesta de moedas, em comparação com o dólar. Eu vou mostrar para vocês a composição já já. Mas ele costuma ser inversamente proporcional, inversamente correlacionado com todas as outras tríades. Porque a maioria dos ativos que você está vendo aí na tela, eles têm como moeda a cotação o dólar. Então, se você tem euro USD, por exemplo, isso significa quantos dólares você precisa para comprar um euro. Isso que significa euro barra USD. Quantos dólares você precisa para comprar um euro? E o preço que aparece lá nesse ativo é isso. Bom, o seu USD, como o USD ele está depois da barra, ele é o ativo que está comprando. Então, se o dólar ele sobe, ou seja, ele tem mais poder de compra, significa que você vai precisar de menos dólares para poder comprar um euro. Então, o preço do USD vai cair, no geral. E assim serve para todos os outros ativos que têm essa indexação, que tem o dólar como denominador. No ouro, por exemplo, o XAUSD, se o DXY ele sobe, você costuma ver a movimentação de baixa no ouro. Isso em cenários comuns. Existem cenários de decoupling. O que é decoupling? É desacouplamento, que significa que os mercados eles estão andando diferente. Eles não estão sincronizados. Então, em um cenário em que o mercado está sincronizado, no que ele faz sentido, você vai ver esse tipo de movimentação acontecendo, onde o mercado ele vai com o dólar para uma direção e todo o resto do mercado vai para a direção oposta. Então, se a tríade do dólar ela sobe, que significa que o DXY ela sobe, ele sobe, todos os outros ativos eles descem, inclusive o próprio GU e o EU, o EURUSD e o GBPUSD, que também fazem parte da tríade do Forex, eles caem também, já que fica mais barato comprar euro e libra esterlina. O oposto também é verdadeiro, se o DXY ele desce, então automaticamente o EURUSD e o GBPUSD eles sobem, porque você vai precisar de mais dólares para comprar libra esterlina e euro, e as outras tríades elas tendem a subir também, já que a maioria tem o indexador em dólar. Então, os índices sobem, cripto sobe, metal sobe e óleo sobe. Essa que é a lógica de preços do mercado. É bem simples essa dinâmica entre as classes de ativos e a liquidez do mercado ele tende a ficar sendo cíclica, a ficar mudando entre classes e entre ativos. Ao longo do dia, ao longo da semana e eventualmente o mercado ele pode acabar ficando decoupled, que a gente chama, que é quando ele fica desacoplado, igual eu falei para vocês, e eventos econômicos restabelecem a sincronia no mercado. Bom, então o nosso principal indicador é o DXY, já que ele indica a força do dólar, ele indica muita coisa importante para a gente, e ele vai dar para a gente um possível direcional para os outros mercados. A tríade do Forex é o euro, GBP e o DXY, mas a composição e o peso do DXY são das seguintes moedas. Euro compõe mais da metade do peso do DXY, então é extremamente comparado, porque o euro é uma moeda muito forte, ela representa muitas economias também, já que compõe toda a zona do euro. A gente tem esse peso aí mais forte. Ou seja, é basicamente
o que mais impacta o DXY. Depois a gente tem o iene, também é muito utilizado, porém a gente não vai se importar muito com ele agora. A libra, o dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço. Depois disso, a gente começa a ter pesos, né, muito mais baixos ali, menos de 3% a gente já não vai mais considerar. Então esses são os principais. O nosso foco é no euro, principalmente, já que o euro é o que mais vai estar impactando o dólar. Então, você vai ter algumas coisas que vão impactar o euro e, eventualmente, isso vai impactar o dólar. Então, por exemplo, você tem o Germa 40, que é um índice da Alemanha, ou também conhecido como DAX. Nesse caso, eu coloquei o símbolo de CFD ali. Ele é o ativo que representa muito bem a força da moeda, a força do mercado europeu, a atividade econômica do mercado europeu. Tudo mais. O K100 também é muito interessante a gente utilizar isso como uma correlação, porque o German 40 e o K100, eles se relacionam, eles se correlacionam entre si, ok? Então você tem eles andando juntos na maioria do tempo, na maioria das vezes, bem semelhantes. Então eles são dois bons competidores aí para poder indicar uma força da zona do euro. E você tem o XY, o EXY é o DXY só que para o euro. Então ele também tem a sua composição e ele indica a força do euro contra as outras moedas. Então normalmente quando você vê o DXY caindo, significa que o Germa 40, o K100 e o EXY vão estar subindo. E se você analisar previamente o Germa 40, o K100 e o EXY, você vai entender que se eles estiverem subindo, o DXY está caindo. E se o DXY estiver subindo, então todos esses outros ativos, consequentemente, normalmente vão estar caindo. Ou então é isso que você espera para ver um rally confiável, para ver uma movimentação confiável, uma estrutura confiável acontecendo no mercado. Bom, então essa é uma das formas de você entender o dólar. Então, como o dólar ele precifica grande parte do mercado, você entender o que movimenta o DXY é muito importante. A gente viu o euro agora, como ele movimenta o dólar, e agora a gente vai ver outra coisa que movimenta muito forte o dólar, que seriam a taxa de juros. Aqui eu estou especificamente falando dos ativos, das taxas de juros, dos bonds, e eu estou olhando para o preço dos bonds. Eu não estou falando dos yields dos bonds, eu não estou falando taxa de juros lá dos yields, eu estou falando do preço em si dos bonds, que é mais fácil de correlacionar. Ele também vai ser inversamente proporcional ao DXY, então se o DXY subir, os bonds aí ainda está caindo, por exemplo. E a gente vai estar utilizando a tríade dos bonds também para poder fazer essa correlação. Que seria o TN, exclamação, é o de 30 anos, o ZB, exclamação, que é o de 10 anos, o ZF, exclamação, que é o de 5 anos. Muitas pessoas, muitos traders que operam no mercado global utilizam a curva de juros dos Estados Unidos, inversões de curva de juros, essa taxa toda. Eu acho complexo demais e desnecessário para o nosso modelo, então é mais fácil a gente analisar somente os ativos em si, o preço dos bonds, e a gente correlaciona isso com o DXY para a gente poder pegar um mercado sincronizado e entender melhor quando que esse mercado ele pode virar, por exemplo. Então, você vai no seu TradingView, você vai ter os dados da CME e você vai colocar esses três ativos aí para você poder compará-los entre si e entre o DXY. Aqui existe um ponto muito interessante que é a análise intermercado. Existe todo um estudo de dicas intermercado, que eu gosto de chamar. Em inglês, Intermarket Hints, que são sinais, algumas coisas bem específicas que os mercados eles apresentam nessas tríades correlacionadas, nesses mercados correlacionados, antes do DXY virar, por exemplo. Eu não vou estar entrando em detalhes aqui nesse vídeo, é uma coisa que eu prefiro guardar para os meus alunos mais próximos, para os alunos que participam dos meus programas e dos meus programas educacionais, ali no Discord, por exemplo, na UOP. Você pode encontrar o link para isso também na descrição, caso você tenha interesse em se aprofundar nesses conceitos que eu estou falando, em todos os outros. Mas saibam que isso existe. Caso você queira aprender por conta própria, eu recomendo que você estude, procure, se esforce e tente encontrar, tente desvendar isso que eu estou falando. Bom, mas a princípio, o que eu quero dizer para vocês é que um cenário de alta probabilidade ele sempre vai acontecer quando todos os mercados eles estão sincronizados, e isso que indica a real tendência do mercado. Então, a maneira de filtrar se uma tendência é realmente sustentável no mercado e que algum swing, ou seja, algum topo, algum fundo, alguma reversão, ela vai se sustentar,
para o longo prazo ou o médio prazo é se os mercados eles se sincronizam em determinado momento. Acontece de que às vezes um mercado pode começar a apontar uma direção antes dos outros, isso que é um dos sinais aí do Intermarket Hints que eu falei para vocês, mas normalmente vocês vão ver todos eles alinhados, no mesmo momento ou em momentos semelhantes, virando ou expandindo juntos, ok? Por exemplo, a gente tem o que está na tela, mercado sincronizado seria toda a tríade dos pontos ali, toda essa curva de juros, começar a expandir para cima, por exemplo. Se os bons eles vão para cima, o que acontece com o DXY? Ele vai para baixo. Então, se você conseguir identificar um momento, ali o timing correto para os bonds formarem uma swing de low, uma swing low e começar a expandir para cima, você pode olhar no DXY se o DXY concorda com essa expansão, concorda com essa reversão. Se você observar o DXY e você vê que ele está formando uma máxima, isso é um cenário de alta probabilidade, já que o mercado está sincronizado. Depois você vai querer olhar a zona do euro, você vai querer olhar a tríade comum do DXY com o euro, GBP, você vai querer olhar os índices, você vai querer olhar os metais para poder ver se está concordando. Se sim, bom, você tem aí um mercado sincronizado, onde todos os mercados eles tendem a expandir de maneira previsível juntos. Eventualmente você pode encaixar profilings nisso aqui, então alguns tipos de profiling, alguns tipos de time frame específicos, recomendo bastante que seja feito também. Bom, a gente tem correlação entre o ouro DXY e a prata. A gente vai ter aqui a mesma coisa, a mesma correlação que eu falei para vocês. O DXY ele vai ser inverso, então, ali aos metais. E vai seguir a mesma lógica dos bonds, basicamente. Só que os bonds eles tendem a antecipar o DXY, eles tendem a ser um motor para o DXY. Já os metais eles são mais uma consequência da movimentação do DXY, já que os bonds em si eles não são baseados diretamente no DXY. Mas eles geram aquela movimentação, aquela liquidez para o DXY se mover, como a gente viu agora no último slide. Já os metais eles são mais uma consequência da mudança, né, ali de força no DXY. Então, a nossa tríade aqui é o Gold, a prata e o cobre. Cada um tem sua função aqui bem específica e a gente vai estar comentando sobre isso agora. Bom, o Silver, ele é sempre o ativo mais líquido, ele normalmente é mais agressivo do que o ouro. Isso porque ele é mais barato do que o ouro. E o ouro e a prata têm uma correlação bem forte, se vocês pararem para olhar. E eles têm um ratio também, uma razão, uma proporção entre a prata e o ouro. Normalmente, a prata ela acaba carregando o ouro, então a prata ela muitas vezes aponta primeiro a direção e eventualmente o ouro acaba indo junto. E a gente tem o cobre. O cobre ele é um ativo que não é tão amplamente negociado, não é amplamente líquido no mercado de futuros em si, mas ele é extremamente forte como um termômetro do mercado. Ele também é líquido, isso no sentido de que, eu digo, grandes posições são negociadas nele, por mais que ele não tenha tanto volume assim. E ele carrega a prata normalmente, né? Isso que eu falei agora do copper não ser líquido e depois eu botar ele aquele líquido não fez muito sentido. Na minha cabeça faz sentido, mas eu imagino que vocês tenham entendido, né? O que eu quero dizer com isso. Ele normalmente carrega a prata porque ele dá o direcional normalmente primeiro do que a prata. Então vocês podem ver que nessa hierarquia, normalmente o ouro ele é o ativo mais pesado, é aquele que precisa de um fluxo mais forte para poder se movimentar, de mais ação. E ele é um ativo também amplamente institucional, por ser o ativo mais negociado em bolsa, onde tem as maiores posições, onde tem os maiores negócios, e é o ativo considerado também aí, mas é um ativo seguro, né, para o mercado em momentos ali específicos, onde o mercado está buscando uma certa segurança no ativo, ok? E o Copper ele é utilizado como termômetro do mercado porque ele mede justamente a atividade econômica do mercado de acordo com infraestrutura, principalmente. Então, todas as indústrias, por exemplo, elas precisam de cobre, para fazer fiações precisa de cobre, para poder fazer eletrônicos precisa de cobre, para você poder fazer... ah, cara, quase tudo você precisa de cobre, certo? Enfim,
é um metal extremamente utilizado, então extremamente importante para a economia. E normalmente quando ele está subindo, isso significa que a economia está acelerando, está crescendo normalmente. Perfeito? Se você tiver um pouco mais de conhecimento aí sobre essas correlações, você já consegue correlacionar automaticamente aqui o cobre com os bonds e com o DXY diretamente, né? Mas é isso aí. Perfeito? Então, outra coisa que a gente tem, outra forma que eu gosto de utilizar para poder ver aqui essas correlações é o DXY, índices e bonds, essa tríade. Então, a gente quer ver justamente esses três ativos. A nossa tríade aí dos índices é o NQ, o ES, o IM. Também tem um RTY, porém o RTY eu não coloco aqui, por ele não ter tanta negociação assim e por ele representar as 2.000 small caps. Então, são empresas menores. Aqui nesse caso, os bonds eles fazem muito sentido pela questão de que eles atacam o DXY e porque os bonds eles atacam também o Nasdaq, que costuma ser um ativo ali que muita gente gosta de operar por ser mais explosivo, por ser mais rápido e tudo mais. Normalmente, às vezes, carrega a tríade dos índices, principalmente aí para cima, né, quando a gente tem ali um boom nas empresas de tecnologia, que estão muito em alta hoje em dia, ok? E os bonds atacam muito o Nasdaq e atacam muito o mercado de ações também, porque há uma correlação entre você ter risco e você não ter risco. Então, se os bonds, por exemplo, eles começam a pagar muito bem, pagar uma taxa de juros ali muito aceitável, automaticamente, né, que isso se dá normalmente pelos bonds caindo, pelo preço dos bonds caindo, você tem uma taxa de juros maior, então faz mais sentido o investidor evitar correr risco do mercado de ações e colocar o capital dele no mercado fixo, de renda fixa dos bons em si, no mercado ali, taxa de juros, onde ele vai receber já um capital, uma porcentagem já pré-estabelecida, previsível, e ele vai segurar aquela operação dele que ele fizer nos bons, aquela posição que ele tiver por bastante tempo, vai ser com pouco risco. Agora, se os bons eles vão estar pagando pouco automaticamente, tende a ter mais apetite ao risco e as pessoas elas costumam já ir para o mercado de ações. Até porque a taxa de juros mais barata, isso influencia as empresas a terem mais disponibilidade para poder pegar empréstimos, por exemplo, ou coisas do tipo, normalmente tende a aumentar o lucro, as pessoas tendem a consumir mais, quando a taxa de juros está mais baixa, então por isso que acaba fazendo o índice subir e automaticamente faz o dólar subir também quando os bonds caem, pela aquela correlação que a gente tinha visto. Então essa correlação dos XY, índices e bonds faz todo sentido. Também é uma tríade para você colocar esses três ativos, caso você queira na sua tela, você vai conseguir ver aí hints, né, intermarket hints muito facilmente por meio dessas três tríades aí. Então, como a gente viu, elas são aqui basicamente os índices e os bons eles são correlacionados, né, o preço dos bons e o DXY ele é o inverso, né, também correlacionado, só que inversamente. Então, se você tem aqui, por exemplo, na esquerda o DXY formando uma clara tendência de alta, lembrando que isso aqui é um pouco mais no sentido de longo prazo, até por se tratar desse cenário econômico que eu estou falando para vocês. O DXY tendo essa movimentação de alta aqui, a gente tem normalmente então os índices fazendo a movimentação de baixa e os bonds fazendo a movimentação de baixa também. E isso vice-versa. Caso o DXY desça, os outros dois tendem a estar subindo aí no mercado. Perfeito? Então, é uma relação muito simples que pode te ajudar a identificar aí o seu bias, a identificar a sua narrativa e também a Intermarket Hints te ajuda a identificar pontos de entrada e tempo de entrada. Então, como eu falei aqui para vocês, isso aqui ele serve para dar uma tendência geral do mercado e também serve para você poder fazer o profile intradiário. Então, no seu pré-market, você analisar como que está o perfil de cada um desses ativos, como que está se desenvolvendo até então a movimentação do dia dentro desses ativos, níveis interessantes que você pode estar utilizando, quebras de correlação interessantes que você pode estar utilizando entre eles para poder observar ali a movimentação. Então, aqui, como você pode ver, e eu coloquei errado essa descrição aqui, eu peço perdão por isso, no caso do DXY é para estar aqui na esquerda, né? Então ele estaria subindo, os índices caindo e os bonds caindo. Infelizmente eu coloquei o DXY aqui no meio. Mas imagino que deu para você entender aí perfeitamente o que eu estou querendo dizer com essa minha explicação. Então, perfeito. Vamos falar agora de força relativa entre os ativos de uma tríade em si. Isso também é uma outra forma de correlação extremamente forte para você poder escolher qual é o melhor ativo. Você imagina que você já fez a sua análise intermercado, você já olhou diversos ativos, diversas correlações, você já viu qual profile que você quer seguir.
pronto. No momento em que você for fazer a sua operação, quais são sinais, formas que você pode estar utilizando para poder estar identificando qual dos três ativos dentro de uma tríade que compõe uma classe de ativos, é o melhor para você poder estar fazendo a sua operação. Bom, existem três formas, a gente vai estar olhando isso ali por meio das quebras de correlação por SMT, por estrutura e por candles. E também a gente vai estar, eu vou estar escrevendo para vocês qual que é a diferença, né, entre os ativos strongest, middle e weakest. Basicamente, a gente tem três ativos na trade. Então, o strongest é aquele ativo que vai estar mais forte para cima, não que vai estar procurando subir mais. É até o exemplo que eu coloquei ali. Então, imagina que o índice está positivo. Se o NQ é o strongest, você vai querer comprar o NQ e você vai querer evitar o que está mais weakest. Se o ativo está bearish, então você tem ali essa correlação e você viu todos esses profiles e tudo mais, e ela está tudo bearish, o que você vai querer fazer? Você vai querer vender o mais fraco, porque ele é mais fácil de cair e você vai evitar vender o strongest. É bem simples assim. E normalmente você vai identificar entre um ativo e outro e você vai ter um ativo no meio desses dois, que é o que a gente chama de middle. Ele é o ativo que dá para você operar ali em todos os casos, né? Assim, ele é mais ou menos, então ele não vai nem ser tão forte, nem tão fraco. Normalmente, o que fica trocando de força na tríade dos índices, pelo menos, é o Nasdaq e o IM, já que eles são ativos que são um pouco mais distantes na sua composição, já que o Nasdaq e o ES eles são de empresas grandes, por exemplo, o ES é considerado benchmark do mercado americano, né? E o Nasdaq são as principais empresas consolidadas, as maiores empresas de tecnologia. Já o IM é de um setor bem diferente, né? É um setor de indústria. Então é um pouco diferente, eles tendem a trocar força entre si. Então, ou você vai ter o NQ Strongest ou o NQ Weakest. Raramente você vai ter o ES sendo o ativo mais forte dos três. Isso também você pode aplicar para outras tríades, se você conhecer aí bem como que cada ativo se comporta, como cada ativo funciona e o que, que ele representa nessas tríades. Perfeito? Mas normalmente vai ser isso daí que a gente vai ter nesse exemplo dos índices. Então a gente vai estar vendo aqui essas três formas de você identificar a força relativa entre essas tríades. A primeira é por meio da SMT. A SMT ela é a forma mais simples, mais básica de você estar identificando a força relativa e ela é a forma mais instantânea também. Assim que a SMT estiver formada, você já vai ter como ter essa visão se ele está mais fraco, se ele está mais forte ali no momento em que você for, por exemplo, executar uma operação. Então, olhando para o exemplo da esquerda, que é um exemplo bullish, por exemplo, no bullish a gente quer comprar o ativo mais strongest, certo? Então, qual dos ativos entre o asset 1 e 2 a gente compraria? Bom, a gente compraria o da esquerda, porque ele é o que formou a mínima mais alta em relação à mínima anterior. Então, você vê que ele tem como se fosse um fundo duplo ali, e ele forma uma mínima mais alta. Eu quero dizer a gente tem essa mínima, ela é mais baixa do que essa aqui, então ele forma uma mínima mais alta, tá vendo? Então, o ativo 2 aqui forma a mínima mais baixa. Isso é uma SMT, é quando um ativo acaba capturando uma mínima e o outro não, por exemplo. Então é uma divergência estrutural entre os swings, que é exatamente o caso aqui. Você tem esse asset 1 fazendo essa movimentação aqui bem semelhante, porém eles divergem nessa parte em que o ativo 1 não captura essa mínima, faz um fundo mais alto, e o ativo 2 captura essa mínima e faz um fundo mais baixo. Então isso significa que o ativo 2 ele desceu mais. Se ele desceu mais aqui, automaticamente ele está mais fraco. Então, se você for comprar, você vai querer comprar o strongest. No caso bearish, vai ser a mesma lógica, só que você quer vender o weakest, que é o ativo mais fraco. Então, ele tem mais dificuldade para subir. Você quer vender, isso é excelente para você que quer fazer uma operação short, né? Você vai ter ali, então, o asset 1 formando a máxima. E você vai ter a próxima máxima, como se fosse um topo duplo aqui, a máxima descendente. Então, a máxima mais baixa do que a anterior. E esse aqui vai ser o que você vai querer vender logo após a formação dessa SMT. Depois você tem aqui o ativo strongest. Esse ativo strongest é o que você vai evitar fazer a sua operação vendedora, já que ele que formou o topo mais alto, então a estrutura dele está mais forte para cima, está subindo com mais facilidade. Automaticamente você não quer vendê-lo, você quer vender o que está mais fraco. Então essa é uma das formas. Outra forma é por meio da estrutura. Então aqui a gente vai observar. Você pode bater o olho e já identificar qual que tá qual, né? Qual que é qual.
Nesse caso, eu bato o olho aqui, eu já identifico automaticamente que o ativo 1 aqui no cenário bullish é o mais forte, o 2 é o mais fraco. Eu bato o olho aqui no cenário bearish, eu vejo que o mais fraco é o 1 e o mais forte é o 2. Mas se eu for dar uma base para isso aqui com uma explicação, eu vou estar utilizando aqui duas coisas. Eu vou estar utilizando a formação de gaps, o tamanho dos gaps em si e o tamanho das retrações do mercado. Então, durante essa movimentação de expansão aqui que a gente faz, isso aqui pode estar vindo, né, de uma formação de uma reversão, por exemplo, ou dando continuidade já aqui para cima. Você tem justamente, olha só, o tamanho desse gap aqui, no ativo 1, bem maior, um gap de alta, isso indica que o mercado tem mais facilidade em subir, subiu mais forte. E olha o tamaninho da retração, uma retração bem curta, onde o preço só dá uma retraídazinha e depois já volta a subir. Pode ver o tamanho dela aqui pela linha. Esse é o ativo mais forte, já que a retração é curta, a expansão é grande, e é o ativo mais forte. O ativo mais fraco aqui nesse cenário é justamente o ativo 2, onde olha o tamanho do gap pequenininho, um gap menor, isso indica que ele tem mais resistência para poder subir, e automaticamente o preço ele tem essa retração maior. Então, você olha o tamanho do corpo aqui, por exemplo, você vai ver que o preço ele retraiu bem mais aqui para dentro desse range antes de voltar a subir. Então, se eu quiser comprar, eu vou comprar o ativo 1. No caso, o bearish é a mesma coisa, só que ao inverso. Olha o tamanho do gap, é um gap bem forte de baixo aqui no mais weakest e a retração é curta. Eu vou estar preferindo operar a nossa venda aqui nele. Isso aqui é muito plausível para operações vendedoras, onde você quer ver a continuidade desse fluxo de baixa, né? Ativo 2 aqui fazendo retração maior e um gap menor, indica aí essa força, né? Que ele está strongest, que não é o que a gente quer. A gente quer um ativo fraco para a gente poder vender. E a terceira e última forma que eu acho mais simples, mais tranquila de você estar observando essa formação entre os ativos é justamente pelo candle. Então, o candle que eu digo aqui, que eu me refiro, é o candle higher time frame. Então, imagine que você tem uma sequência de reversão, uma reversal sequence, você está formando ali um swing no lower time frame. Se você sobe o tempo gráfico, você vai ver pavis e candles ali, normalmente uma sequência de 3 ou 4 candles, formando esse swing low, esse swing high, essa máxima, essa mínima do mercado, certo? Então, por exemplo, se eu estou no gráfico de 5 minutos, eu subo para o gráfico de 1 hora, por exemplo, e eu olho para os ativos, eles podem ter dois cenários aqui que vão indicar força e fraqueza, que eu vou mostrar para vocês, e tem a ver com o tamanho dos pavis e com a força no fechamento dos candles em si. Então, é por isso que é candle. A gente tem esse cenário 1 aqui, ó, nesse ativo 1, que seria esse aqui que está na esquerda da linha divisória. Você pode ver que a gente tem um candle de baixa, a gente reverte esse candle com o candle bullish aqui bem forte, a gente dá essa continuidade. Se eu olho lá no ativo 2, eu vejo que no meio aqui, esse candle que fez a reversão, ele é um candle de baixa. Isso aqui é um sinal vermelho para a gente, para indicar que esse aqui é o ativo que está mais fraco, que está mais weakest. Justamente porque ele formou esse fechamento bearish, enquanto o ativo 1 fechou em um candle de alta. Um fechamento bullish, forte para cima, revertido nesse mercado, apontando para cima. Automaticamente, eu vou querer, se eu estou no cenário bullish, comprar esse ativo 1 e não o ativo 2, já que o ativo 2 é o que fez o pavio maior aqui e ainda fechou negativo. No outro cenário, ainda para o bullish, é o tamanho dos pavis. Então, se você tem, ainda que esse swing, porém você não tem essa divergência aonde o corpo de um, onde o fechamento de um é positivo e o fechamento do outro é negativo, você pode comparar o tamanho do corpo e o tamanho do pavio deles. Então observa esse ativo 1 aqui, olha o pavio desse segundo candle que fez a reversão e o pavio desse terceiro candle. São pavis pequenos, então ele já manipula e já começa a sua expansão forte. Aqui dentro desse candle, você vai ver gaps, por exemplo, com muito mais intensidade, justamente formando o que a gente viu aqui nesse último cenário. Tá vendo? E depois aqui, olha o tamanho do pavio do candle 3, olha só. É um pavio pequeno, então significa que ele teve uma pequena retração para já começar a subir. Então é bem semelhante com isso aqui que você viu nesse nosso último slide. Só que vendo agora na ótica dos candles high time frame. Então aqui no candle 2 ele tem esse pavio pequeno, 3 também. Já no cenário weakest aqui, desse mesmo tipo de formação, você pode ver o tamanho desse candle 2 aqui, ele desce muito mais antes de voltar a subir. E o candle 3 tem muito mais pavio aqui embaixo, então automaticamente esse ativo 2 aqui está mais fraco. Cenário bullish eu quero comprar então o ativo 1.
E no bearish é a mesma coisa, só que invertida. Nesse caso, olha aqui para esse cenário aqui da esquerda, você pode ver que seria a mesma coisa desse daqui, só que invertida. Esse aqui tem um fechamento bearish e esse daqui tem um fechamento bullish, tá vendo? Formando essa reversão. Então, automaticamente, o daqui da esquerda é mais forte do que esse daqui da direita. No caso, é mais fraco, né? Perdão, ele é o weakest. Ele está mais fraco, então indica maior possibilidade de queda, né? E o daqui da direita está mais strong, tá? Strongest. A gente não quer ver o preço, a gente não quer vender aqui, não quer vender esse preço, a gente quer vender esse daqui. E lembrando que isso aqui vai ser entre ativos, né? Então, entre o asset 1 e 2 ali, por exemplo, o Nasdaq, um IM da vida. Que aí é a mesma regra aqui pro pavio desse candle aqui, né? Como eu falei, entre pavios pequenos e grandes, a gente tem a mesma coisa, só que aqui invertida. Maravilha! Então, isso daí é o que eu gosto de ver para fazer o frame de força relativa entre as três, para poder escolher qual ativo. E isso de uma forma um pouco mais qualitativa, então eu vou estar observando isso ali no low time frame, no high time frame, com as SMTs, etc. E eu vou estar ali, então, dizendo, pô, esse está mais forte, pô, esse está mais fraco. Beleza. Agora, se eu quiser fazer isso de uma forma um pouco mais quantitativa, digamos assim, a gente pode utilizar um terceiro ativo para poder descrever isso. Então, aqui é uma função, basicamente, que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar utilizando como base DXY para esses cenários, para a gente poder estar operando aqui outros ativos. Então, eu vou estar utilizando como base aqui a tríade em si do DXY, que é a tríade do dólar, que é a mais correlacionada com ele. Você é mais próxima, né, por ter o dólar aqui, por ser em câmbio. Mas, por exemplo, você vai ter o GBP e você vai ter o euro. Bom, se você não sabe qual escolher, se você quer comprar ou vender o euro ou o GBP, né, ou seja, o GBP USD ou o euro USD, você vai utilizar o euro GBP como um ativo, um outro ativo além para você poder identificar, já que o euro GBP é justamente uma função entre o euro e o GBP, qual está mais forte e qual está mais fraco, é bem simples assim. Então, se o euro GBP, olha só, vamos ver esse cenário aqui, cenários em que o euro GBP está de alta. Bom, se o euro GBP está de alta, isso indica que o euro está mais forte que o GBP. Por quê? Porque você automaticamente está precisando de mais libras esterlinas para poder comprar um euro. Então, ou isso significa que a libra esterlina está se desvalorizando, ou que o euro está se valorizando. Nos dois cenários, se a gente compara isso com o dólar, é mais favorável a gente utilizar aqui o euro, né? O euro vai estar mais forte, no caso. Vai estar mais forte do que a libra esterlina, tá bom? Então, justamente utilizando isso, a gente pode ver a direção ali pelo DXY, ver o euro GBP, ver qual a tendência dele, qual a direção que ele está seguindo e utilizar isso para poder fazer o frame na trade original com o euro USD e com o GBP USD. Então, se eu olho o DXY, vejo ele caindo, tenho expectativa bearish do DXY, olho o euro GBP e ele está de alta, o que eu faço? Eu compro o euro USD, porque o euro vai estar mais forte. Vocês conseguiram entender? Se eu tenho o cenário bullish, comprador no DXY, eu vejo ele subindo. Eu olho o euro GBP e eu vejo ele subindo também. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer shortar GBPUSD. Eu vou querer vender o GBPUSD, já que a libra esterlina vai ser o que está mais fraco aqui nessa equação. Então, eu vou vender o GBPUSD. O GBPUSD está mais fraco e o USD está ficando forte por causa do DXY. Então, o USD mais forte e o GBP mais fraco vai fazer o preço do GBPUSD cair mais facilmente. Então, outra informação extremamente interessante, aí para vocês poderem estar considerando, é essa forma mais quantitativa, digamos assim, de identificar a força relativa aqui entre as moedas. Euro GBP em baixa, então se o Euro GBP está caindo, isso significa que a libra esterlina, o GBP, ele vai estar mais forte do que o euro. Significa que o euro vai estar se desvalorizando, vai estar mais fraco. Então, automaticamente, se eu pareio isso com o DXY, eu vou querer estar fazendo o quê? Bom, um DXY de baixa, automaticamente eu vou estar querendo comprar o GBP, o USD. Perfeito? Já que automaticamente o GBP ele vai ficar mais forte, o dólar, por causa do DXY, está ficando mais fraco, eu vou precisar de muitos mais dólares para poder comprar a libra esterlina. Então faz sentido eu fazer um long no GBP USD. Se o DXY está subindo, automaticamente, o que eu quero fazer? Eu quero shortar a EURUSD nesse cenário, já que o euro ele vai estar mais fraco e o USD vai estar mais forte. Então, é sempre essa paridade que vocês vão estar fazendo. Perfeito? Isso aqui é muito interessante. Se vocês quiserem aderir, também recomendo
que vocês utilizem. Não operem o euro GBP em si, porque é bem difícil, não tem nada a ver com o que a gente faz aqui. Eu gosto de utilizar, como eu falei para vocês, o dólar para indexar tudo, ficar tudo padronizado, tudo bonitinho. Essas correlações são baseadas, a maioria, no dólar. Então, euro GBP não tem dólar, então não é um ativo interessante para você poder operar. Mas você vai ver o GBP USD da vida aí estourando e o euro GBP lá travado, muito consolidado. Já que os dois ativos fazem parte da mesma zona, basicamente, né? Que é ali na Europa, são bem próximos, já não é o mesmo ativo, mas são bem próximos de economias bem fortes também. Então, de forma semelhante ao que a gente tem ali no caso do euro GBP, a gente tem também no Gold Silver Ratio. Esse Gold Silver Ratio aqui ele é uma coisa extremamente usada, extremamente ampla, tem muitas finalidades. Ele é muito forte até para prever o mercado em si antes de alguma coisa acontecer. Depois eu recomendo que, caso vocês tenham interesse em olhar o Gold Silver Ratio, é um indicador econômico extremamente utilizado há muito tempo já para poder identificar a razão ali entre o preço do gold e o preço da prata, né? Então é muito forte, muito interessante. Bom, aqui vai seguir a mesma fórmula do Euro GBP. Vai ser Shawshag, o ativo que vocês vão colocar no trade de vocês. E se o Shawshag ou o GSR estiver de alta, o que vai acontecer é que normalmente o Shaw ele vai estar mais forte do que o Shag. Perfeito? Então, se o Shaw está mais forte do que o Shag e o DXY estiver caindo, isso vai apontar para você que é para você comprar o Shaw. Você dá um long no Shaw ao invés do Shag, caso o Shawshag esteja subindo. Se o DXY estiver subindo, o Shawshag estiver subindo, você vai shortar o Shag, porque vai indicar que ele está mais fraco. O seu Shag está mais fraco, automaticamente você vai ter uma posição melhor. Bom, se o Shawshag estiver caindo, então se o GSR estiver em baixa, novamente, perdão pelo erro aqui, era para estar escrito se o GSR está em baixa, isso vai significar então que o Shaw ele vai estar mais fraco e o Shag vai estar mais forte. Então, se o Shaw está mais forte do que o Shaw, o Shag está mais forte do que o Shaw, né? Se o seu DXY estiver descendo, você tiver essa análise do DXY cair, o que você vai fazer? Você vai fazer o long no Shag, ao invés do Shaw. Se você estiver observando o DXY e ele estiver subindo, você tiver essa expectativa que ele suba, o que você vai fazer? Você vai shortar Shaw, ao invés do Shag. E isso vai fazer você ter um take muito mais rápido, um trade muito mais preciso. Lembrando que isso aqui é um pouco traiçoeiro, porque o Shag, o ouro e a prata, né, o Shag e o Shaw, eles trocam de força muitas vezes, porém também é um bom indicativo para vocês poderem estar utilizando aí como uma base, assim, uma confluência a mais para suas operações, para vocês estarem decidindo. Lembrando que, óbvio, vocês têm que olhar também ali daquela outra forma como eu mostrei para vocês, pela SMT, estrutura candles, qual o ativo ali que está mais fraco ou está mais forte, depois vocês combinam com esses terceiros ativos aqui, que seria o GSR ou o EuroGBP. Perfeito? Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês por hoje. Então, esse é o material que eu tenho para apresentar para vocês. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas são coisas extremamente interessantes, que a partir do momento que você se aprofunda nisso, que você entende o que cada uma dessas coisas significa e como elas se interagem entre si. E também, claro, se você quiser se aprofundar nisso, eu recomendo que você use aí o link na descrição, clique na descrição, clique no link no comentário fixado, ou entre em contato comigo, para você poder estar aprendendo ainda mais sobre essas coisas, sobre todo o meu modelo, da forma mais refinada possível. Perfeito, pessoal? Então, o material que eu queria estar apresentando para vocês aqui era apenas isso. E eu espero de coração que isso tenha sido de agrado de vocês, que tenha sido útil, que agregue no operacional e no pré-market de vocês. Então, muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. Considere se inscrever e deixar o like. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima.